Quarta-feira, 21 de junho, o advogado Cristiano Zanin é sabatinado neste exato momento pelo Senado Federal. A expectativa do governo Lula é de uma aprovação com folga por cerca de 55 votos favoráveis. O ex-advogado de Lula deve ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Celso de Mello. E hoje eu recebo Samara Sóstenes, da mandata coletiva Quilombo Periférico, do PSOL, vereadora aqui em São Paulo. Samara é travesti, nordestina, moradora da ocupação Prestes Maia. Também atua como voluntária na Pastoral do Povo de Rua. Samara, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado eu. Samara, eu começo primeiro abrindo um espaço para você se apresentar, quem nos assistindo. Queria que você compartilhasse um pouco da sua luta política, da sua trajetória até aqui, porque é histórico que uma travesti seja eleita vereadora em São Paulo. Como foi sua trajetória até aqui? O que você pode compartilhar com a gente? A gente é sou uma co-vereadora, né? Acho que primeiramente ao decorrer do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é a experiência de compartilhar um mandato. Certo. Então, eu começo minha trajetória política, como essa me apresentou a Bill, como moradora de ocupação, né? Em 2015, eu conheço o Movimento de Moradia, do MTST, né, no qual até o Boulos era coordenador. Começo a militar no movimento, se torno coordenadora desse movimento. Dentro do movimento, eu conheço a Rede Uniaf Brasil, que é uma rede de cursinho popular. Começo a frequentar também um cursinho. Compreendo por que os nossos jovens pretos periféricos não têm o acesso à universidade. Consigo acessar uma universidade, né, fazendo uma prova de vestibular. Passo para a ETEC, começo a cursar meio ambiente e vou morar no centro, na ocupação Prestes Maia, no qual hoje eu não moro mais lá, porque a ocupação a gente já teve o processo de saída para a demanda. E comecei a atuar também ali próximo com a Pastoral do Povo de Rua, porque na Pastoral do Povo de Rua, da Casa de Oração, tinha um outro núcleo da Uniafro. Então, eu vou participar de outro núcleo da Uniafro, como coordenadora também. A gente estava foi um pouquinho da pandemia, a gente começava a fazer ações ali na Cracolândia, veio a pandemia, a gente começou a fazer ações de cesta básica, distribuir alimento, e nesse meio tempo eu conheço, né, o projeto político da mandata coletiva Quilombo Periférico, então me integro aos outros co-vereadores, e aí juntos a gente somos eleitos na cidade de São Paulo pelo PSOL. Então, você é a prova viva de que educação transforma vidas, né? Sim. E como é que esse trabalho seu junto à Pastoral do Povo de Rua, você trabalha diretamente com o padre Júlio Lancelotti? Hoje, mais não, né? Por conta da demanda da Câmara, hoje eu não sou mais tão ativa na pastoral como eu era, por exemplo, há 2 anos atrás, né? Eu morava ali em frente da pastoral, então praticamente passava o dia inteiro pastoral. A gente tinha as nossas reuniões com o padre Júlio Lancelotti, a nossa demanda, até porque 3 anos atrás não existia a questão como existe hoje na região da Cracolândia. Então, fazer as ações de entrega de alimento, entrega de produtos de higiene, ações também de redução de danos com as pessoas que estão em uso de substância na região da Cracolândia era mais fácil, né, do que hoje. A gente sofre uma repressão aí pelo Estado para poder estar fazendo essas ações. Então, hoje eu tenho outras demandas que são mais institucionais, mas sempre quando eu posso, eu dou uma passadinha lá na pastoral, a gente se encontro muito com a dona Ana, com o padre Júlio, nos eventos, nas atividades que a gente faz como mandato também, e às vezes como até figura pública, ou como pessoa também, que eu sempre estou envolvida, sempre estou ali na região da luz, então tem sido bacana. Você acompanhou de perto, certamente, toda essa situação da Cracolândia, e que você acha que é a melhor maneira de lidar com essa situação que tem se agravado ao longo dos últimos anos e que o governo estadual, ultimamente o governo de Rodrigo Garcia, João Dória, hoje em dia de Tarcísio de Freitas, tenta tratar com truculência, com violência. Como é que você acha que é a melhor maneira de lidar com isso? Olha, a Cracolândia ela não existe, não começou hoje, nem ontem, né? O problema é naquela região já existe há 20 anos. Em 2015, eu tive uma experiência maravilhosa dentro da Cracolândia. Eu conheço a Pastoral do Povo
de rua fazendo trabalho voluntário. Na época, a gente fazia trabalho de embelezamento com mulheres da Cracolândia, né? De lavar o cabelo, escovar, fazer sobrancelha, fazer uma maquiagem. E isso trazia dignidade para as mulheres de lá. E era um trabalho de redução de danos. Então, era na época onde o Haddad, né, Fernando Haddad, era o atual prefeito da cidade de São Paulo, tinha um programa chamado de Braços Abertos, e esse programa trazia, né, essas iniciativas para que a gente pudesse estar atuando ali na região. Então, de fato, aquele programa a gente conseguia, né, com uma redução de danos, com uma política pública que não existia, mas que a gente fazia acontecer essa política pública, minimizar a mazela do que aquela população era colocada. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, né, a Cracolândia é uma Cracolândia itinerante que roda por toda a cidade, né? Como se aquela pobreza, aquele crime que aquelas pessoas estão sofrendo tem que ser mostrados, né? Parece uma vitrine de mazelas que ficam rodando a cidade. Tem até influencers, né, que ficam filmando e postando nas redes sociais. E para mim é muito assim de você falar que, ó, você tá achando ruim, que você tá pegando 3 horas num busão lotado para ir pro serviço, que você não tem tempo para nada. Olha como essas pessoas estão piores do que você. Então fica na sua, que ainda você tá melhor, assim. Eu acho que é muito meu ponto de vista, né? É explorar para a sociedade, mostrar, escancarar para a sociedade uma realidade, uma questão de empobrecimento, de violação de direitos das quais aquelas pessoas estão passando todo dia e que não, infelizmente, é um gasto enorme de verba pública e que não está surtindo nenhum efeito, né? O tráfico ainda continua na região, as pessoas ainda continuam fazendo uso de substância e a quantidade de minis cracolândias na cidade de São Paulo vem aumentado cada vez mais. Samara, como uma mulher LGBT, uma mulher preta, você enfrenta inúmeros desafios e como co-vereadora, né? Como é que ser co-vereadora com o prefeito Ricardo Nunes, conservador, inclusive apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a reeleição aqui em São Paulo, e não só com esse quadro, né? A gente tem ali na Câmara dos Vereadores uma Câmara mais conservadora, né? Em sua maioria. Como é esse desafio? Olha, eu acho que a travesti ela já nasce um corpo político, né? Quando a gente nasce trans, a gente já nasce com inúmeros desafios, né? A gente tem um desafio de uma expectativa de vida de apenas de 33 anos de idade. Nossa população, apenas 2% tem um trabalho formal. A gente não tem acesso à saúde, educação, a lazer. Igualmente as pessoas, né, brancas e cisgêneras. Então, acho que o meu desafio é o desafio de existir, de continuar viva, né? Eu tenho 36 anos, eu ultrapasso uma expectativa de vida de uma travesti. Então, hoje em dia, o meu desafio é continuar estando viva para poder produzir políticas públicas que não só ajudem a população de pessoas trans e travestis, mas LGBTs, e pretas e periféricas. Apesar da sua eleição ter sido um avanço da Caroline Yara, Erika Hilton, a gente precisa celebrar muito. Sim. Por outro lado, a gente teve o deputado mais votado, um transfóbico declarado, Nicolas Ferreira. O que representa para você aquela cena dele colocando peruca na Câmara dos Deputados e zombando da identidade de gênero de pessoas como você, de pessoas como nós? Eu lembro que alguns anos atrás, eu ouvi falar que uma travesti ia ser candidata a deputada estadual. E eu falei assim, não, é verdade? Eu quero ver. Na época era Érica Malunguinho, e eu fui lá. Eu lembro que eu fui na Parelha Luzia para ver de cara assim, se era verdade mesmo que uma travesti ia peitar se candidatar a deputada estadual. E ela se candidatou e se elegeu, né? E logo no primeiro ano do seu mandato, teve a questão do banheiro, né? Que um deputado que falou que ia tirar a tapa. Douglas Garcia. O Douglas Garcia. Então, o que acontece? Quando esses corpos de pessoas trans e travestis começam a ocupar esses lugares, esse lugar de fala, lugar de empoderamento, eles começam a incomodar, né? E como essa classe de esquerda, preconceituosa, transfóbica, moralista, eles não conseguem fazer nenhum tipo de diálogo, a única coisa que eles têm que fazer é ataque. Então, eu acredito que quanto mais nossas corpas pretas, periféricas, trans, travestis, começarem a ocupar esses espaços, infelizmente, mais atacada a gente vai ser, porque é o único jeito de eles
de eles poder se mostrar, né? É a única coisa que eles sabem fazer. Eles não têm diálogo, eles não têm conversa, eles só têm ataque e ódio e transfobia. E você já sofreu algum tipo de transfobia dentro da Câmara Municipal de São Paulo? A transfobia acontece desde a hora que você pega um ônibus e as pessoas olham para você de algum jeito, ou algum motorista. Dentro da Câmara, não, graças a Deus, né? Também, assim, existem também um comportamento que a gente, da mandado periférico, a gente procura sempre evitar certos tipos de situações também, porque a gente sabe como que a câmera, né, ela ainda é branca, ela ainda é cisfor, ela ainda é uma câmera cis. Então, a gente procura evitar certos tipos de incômodo para algumas pessoas. Então, assim, dentro da câmera, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de violência, de piada, né? Nem algum tipo de ataque. Mas é impressionante, né? Você usou o termo aí, evitar algum tipo de incômodo. Tipo, Sim. a sua existência tem que ser polida. Sim, de certa forma, sim, né? Porque, assim, a Câmara é um lugar de institucional, né? Na Câmara, eu não vou agir do mesmo jeito, às vezes, que eu vou estar com as minhas amigas travesti, que a gente gosta de falar alto, de se mexer, de falar no pajubá. Se eu trago esse comportamento para dentro da Câmara, pode surgir alguns tipos de olhares, alguns comentários. Então, assim, não que a gente seja podada, mas às vezes prefiro evitar do que eu me estressar, porque a gente sabe que a travesti é bagunça, eu não quero mostrar peixeira para ninguém, então eu prefiro ficar fria. E você representa uma luta pelo movimento negro e pelo movimento LGBTQIAP+. Como essas lutas se entrelaçam? Eu acho que elas se entrelaçam a todo momento, né? Porque se você... uma vez ouvi uma frase e uma frase que eu falo, né? Que a nossa classe, a nossa comunidade LGBTQIA+, precisa ouvir um pouco mais o movimento negro. Eu aprendi muito, muito, muito com as mulheres da Uniafro, né? Eu começo a me ler como mulher, me entender como mulher, ainda mais como uma mulher negra, dentro de conversa de mulheres, né, que a Uniafro proporcionava, né, entendendo que essas dores dessas mulheres, principalmente essas mulheres periféricas, eram as dores que a minha mãe passava, minha vizinha passava, que eu passo, né, dia a dia, e que essas dores também são muito parecidas com as dores das pessoas LGBTQIA+, né? Então que para enfrentar essas dores, para enfrentar todo esse racismo, a gente precisa estar junto, né? A gente precisa agir da mesma forma. O mesmo jeito que a gente vai agir contra o racismo, da mesma forma a gente precisa agir contra a LGBTfobia, né? A gente hoje na Câmara, a gente tem nosso mote de uma São Paulo sem racismo, de uma educação antirracista. Então, além da educação antirracista, também tem que ter uma educação contra a LGBTfobia também. Então, a gente é uma mandata muito didática, né? A gente procura explicar muitas coisas, explicar os termos, explicar as coisas. E como você falou no começo do podcast, né? A educação, ela muda muitas pessoas, e eu acredito com uma educação antirracista, com uma educação que vai dizer que os corpos LGBTs existem na sua essência e que o racismo existe também, a gente vai conseguir avançar. A gente comemora agora em junho, né, o mês da visibilidade LGBTQIAP+. E várias empresas, inclusive, viram amigas da comunidade LGBT durante esse mês. Não só empresas, como a própria Prefeitura de São Paulo, que durante a Semana da Parada LGBT colocou ali uma bandeira de arco-íris, né, uma bandeira da diversidade, no Teatro Municipal. Passada a Parada LGBT, 1 dia, 2 dias depois, já mandou retirar. Não esperou o mês para celebrar a diversidade. Como você encara esse posicionamento do prefeito Ricardo Nunes? Eu escutei uma vez um tempo falar que o Ricardo Nunes é igrejeiro, né? E eu não sei, eu não entendo muito esse termo, mas, assim, independente da sua religião ou das coisas que ele acredita, ele tem que, ao mínimo, respeitar a nossa comunidade, a nossa luta, né? A nossa luta da comunidade LGBTIA+, ela não veio ontem, ela não chegou agora,
né? A gente está lutando há muito tempo, né? A gente precisou levar a lampadada na Paulista para começar a falar, para começar a pensar em leis, A né? gente dá o sangue, né? Porque é o Sim, país que mais mata LGBTs no mundo. a gente dá o sangue para começar a pensar em leis que nos protegem e ainda essas leis ainda não são tão fortes assim, né? Então, eu acredito que por mais que o prefeito da cidade tenha as suas questões, né, religiosas, tenha o seu grupo político, ele precisa entender que a comunidade LGBTQIA+, principalmente na cidade de São Paulo, é uma comunidade que gera muito lucro, né, que gera muito dinheiro e que, sim, ele tem que nos respeitar tanto por isso, tanto que nós LGBTs pagamos nossos impostos, temos nossos direitos, e também porque a gente está aqui o ano todo, né? Não é só julho que é o mês LGBT. A gente não é só LGBT e bicha, gay, travesti só em julho. A gente em junho, a gente é LGBT um ano todo. Então, a gente tem que fazer políticas públicas para pessoas LGBTs durante todo o ano. A bandeira tem que estar exposta o ano inteiro, em todos os lugares. Você até citou aí que dá muito lucro, né? É o segundo evento na cidade que dá mais lucro para a cidade. Hotéis lotados, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, maior parada LGBT do mundo. E isso deve ser respeitado, claro, que não acima do nosso direito de viver e de lutar, mas isso também deve ser respeitado. Sim, claro, a gente tem que ser respeitado. As empresas também precisam entender que, né, o Picking Money, mas que também a gente precisa também, além de colocar uma bandeira lá na empresa do arco-íris e dizer que é a empresa da diversidade, mas que diversidade é essa, né? Essa empresa ela tá indo na periferia para conversar com os LGBTs da periferia. Cadê as travestis no mercado de trabalho? Travestis no mercado de trabalho. Tem sensibilização dessa empresa? O RH está preparado para receber uma menina trans que tem um nome social, que às vezes nem um nome social ainda conseguiu ter no RG. Essa empresa está preparada a dizer, olha, você tem direito a ir no Poupar Tempo e colocar o seu nome social no seu documento de ir na secretaria, na Receita Federal e mudar o seu CPF com o seu nome social. Garantir coisas básicas, sim, né? para que a sua conta no banco, e quando você receber, quando chegar a conta lá, a cartinha do banco lá na quebrada, vir com o seu nome social e não vir com o seu nome no registro, para você evitar certos constrangimentos. Então, as empresas que hoje investem nesse Pink Money, que dizem que são abertas à diversidade, também têm que se preocupar com isso. Não é só colocar lá, estamos abertos à diversidade. Porque também, às vezes, assim, eu já trabalhei no Centro de Cidadania, logo quando começou esse bang de vamos empregar as travestis, acontecia que a empresa falava que estava abrindo vaga para travesti, só que chegava lá, a travesti tinha que competir a vaga com o restante de pessoas cis. Então, não tinha nada. E a gente de vaga. sabe que essa competição é uma competição perdida, né? Sim, Porque... sim, claro. E não é uma vaga específica para ela. Não existe uma cota para contratar uma travesti, não. Simplesmente é como se ela estivesse dizendo, a gente agora vai aceitar que você possa participar de um projeto seletivo. Porque antes nem é isso a gente queria, mas agora você vai poder participar. Tanto que é uma realidade que a maioria das travestis precisam parar na prostituição para sobreviver, né? Sim, claro. Muitos de nós não nos prostituímos porque queremos, sim, porque necessitamos, né? Eu sou totalmente a favor da ligação da prostituição como trabalho, como ofício, mas desde que ela seja... que ela não seja compulsória. Não deixe que aquela pessoa precise trabalhar daquele porque ela não arrumou outro emprego e não precise comer. Como eu trabalhei no Centro de Cidadania, já tive muitos casos de meninas que ficaram super felizes de arrumar um subemprego, tipo de um caixa de mercado. Só que chegava lá no trabalho, o funcionário começava a perguntar qual era o nome que ela tinha. Não, mas qual é o seu nome de verdade? Não, mas eu quero saber o seu nome de verdade. Receber um uniforme masculino, ter que se trocar... ter que se trocar atrás do armário, porque não podia se trocar no vestiário feminino, porque tinha algumas mulheres que ainda não entendiam, ou que vieram de religiões pentecostais e não aceitavam, no vestiário masculino, não, e ela estava se trocando no RH, se trocando em outro lugar. Então, assim,
essa realidade ainda continua, né? As meninas querem trabalhar, mas elas precisam que os espaços de trabalho estejam preparados para receber esses corpos de travestis. E a gente tem exemplos até de uma mulher trans famosa, a Lisa Gomes, repórter do TV Fama, minha amiga, inclusive. Ela sofreu transfobia de um cantor famoso, Bruno, da dupla Bruno e Marrone. No ar, se isso acontece com uma mulher assim, que é famosa, que é conhecida, que está na grande mídia, quem dirá com as pessoas que vivem suas vidas atrás dos bastidores, né? É absurdo. Agora, você também começou sua luta ali pelo movimento de moradias, junto com Guilherme Boulos, o MTST, que tem sido criminalizado agora, tanto a nível estadual, aqui em São Paulo, na Câmara dos Deputados, quanto na Assembleia Legislativa, quanto lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. O que você acha desse processo de retaliação ao Movimento Sem Terra e qual a importância dessa luta por moradias para você? Olha, quando a gente entra no movimento de moradia, a gente não luta só por moradia, né? É a base, né? A base. A gente precisa da moradia, porque se a gente arruma um emprego, a gente precisa de ter um endereço, né? A gente precisa de um CEP para a moça do posto ir lá e marcar a nossa consulta. A gente precisa do nosso CEP poder matricular o filho no escola. Então, o básico e o mínimo que o Estado tem que garantir para a gente é uma moradia digna. Mas, quando a gente vai lutar dentro do movimento de moradia, a gente faz manifestação para a saúde, a gente faz caminhada quando um postinho cai o telhado e ninguém vai lá arrumar, então a gente vai lá e para o trânsito mesmo. Né? A gente faz manifestação quando tira uma linha de ônibus e as pessoas são obrigadas a descer e subir morro para pegar outro busão que vai ficar mais lotado. Então, no movimento de moradia, eu, pelo menos, aprendi, a gente aprende que a gente vai lutar por moradia, mas a gente vai lutar também por outras políticas públicas. E que, se tiver que parar a rodovia, queimar pneu, fazer protesto, a gente vai precisar, porque é a única maneira, infelizmente, que a gente chama atenção para as nossas pautas. E, infelizmente, isso é visto como um crime. Né? A gente não tem essa liberdade de expressão, de reivindicar os nossos direitos. Então, eu acho, infelizmente, muito cruel, principalmente para os trabalhadores, porque tanto no movimento do MST quanto do MTST são compostos de pessoas trabalhadoras. Ninguém ali é vagabundo, ninguém ali tá comendo e dormindo, não. Tá todo mundo trabalhando muito, muito, muito. Se você olhar para cada pessoa sem teto, as pessoas passam praticamente o dia inteiro em trabalho, passam 2, 3 horas para chegar no seu serviço, trabalham e passam 2,5 horas para voltar. E aí chegar em casa e não tem um mínimo de lazer, não tem um mínimo de uma moradia digna, isso é cruel para o povo brasileiro. Samara, depois desse período que a gente passou aqui no Brasil, de uma ascensão da extrema-direita, pode pegar água, fica à vontade, de uma ascensão da extrema-direita, ascensão ao ódio, aos corpos LGBTQIAP+, no governo Jair Bolsonaro, o que representa para você uma eleição do ex-presidente Lula, atual presidente agora, mas uma eleição do Lula, depois de todo esse contexto, desse cenário aterrorizante ao povo LGBTQIAP+. Assim, foi um alívio muito grande. Né? Eu lembro que quando a ex-pessoa que estava na presidência se elegeu, na época eu trabalhava no Centro de Cidadania LGBT. Na mesma semana que ele foi eleito, a gente começou a receber ligações de ameaça, né? Que iam fechar o serviço, que iam ir lá, iam dar tiro em todo mundo. Então, assim, foi um momento de muito medo, né? A gente vivia com medo de, por exemplo, na parada do orgulho LGBT, de ter algum atentado. Então, assim, de ter, agora com a eleição do Lula na presidência, a gente tem um pouco mais de respiro. Hoje a gente está com quem? Com a Simi Lahá, que é uma pessoa de luta, que está ali ao lado. Aliás, estou tentando trazê-la para conversar aqui. Ela não me respondeu ainda. Venha, Simi, venha. Que é uma pessoa maravilhosa, comprometida, né? Eu conheci o trabalho dela na ABGLT. Então, assim, eu acredito que esses avanços são possíveis. Logicamente que a gente não vai sentar e esperar que ele faça tudo com uma simples caneta. A gente vai ter que cobrar. Se tiver que marchar para Brasília para dizer, olha, senhor Lulinha, vamos lá, vamos fazer as coisas para travesti e dar aquele peito pulseira, a gente vai fazer sim. Aliás, o seu partido, o PSOL, é um partido que, apesar de ser base do governo Lula, se posiciona firmemente contra algumas coisas que ele discorda, né? Isso é muito importante. Ano que vem a gente tem eleição municipal aqui, aliás, em todo o país, mas aqui em São Paulo, onde a senhora é vereadora, co-vereadora.
como você encara essa candidatura de Guilherme Boulos liderando as pesquisas, né, de intenção de voto, e como você pode avaliar esse momento político? Olha, eu, como né, eu fui coordenadora do MTST, conheço o Boulos, né? Eu participei, já estive com ele em muitas reuniões, em muitas formações políticas. Conheço muito a capacidade dele de liderança e também de ele ser um homem que entende as questões, né? Tanto a questão de moradia, como eu tinha falado para você, quanto as outras questões que o MTST, na época, e até hoje reivindica também. Então, ele entende as questões da moradia, da educação, da saúde, da zeladoria pública. Então, eu vejo com muito bons olhos essa candidatura do Guilherme Boulos. Eu acho que São Paulo está precisando disso. Né? A gente está com cidade que vem... O Estado vem sido empobrecido cada vez mais. Nossos cartões postais aqui da cidade de São Paulo, a gente olha para ele, a gente só vê pobreza, a gente só vê pessoas e famílias inteiras morando em barraca, né? Isso é muito doloroso, né? A gente não quer ver, a gente quer que a cidade esteja bonita, mas a gente não quer higienizar essas pessoas, a gente não quer limpar Esconder essas pessoas, a pobreza, esconder né? a pobreza, não. A gente quer que essas pessoas parem de ser empobrecidas, que essas pessoas tenham dignidade, que essas pessoas tenham vida de novamente. E eu acredito que o Guilherme Boulos é a pessoa que vai fazer isso acontecer. E aí o que você pode dizer para quem está nos assistindo sobre quais seriam os principais desafios de existência de uma pessoa travesti na nossa sociedade? Porque é uma existência estigmatizada, como a gente já discutiu aqui, essas meninas vão parar na prostituição por falta de oportunidade. A expectativa de vida, se não me engano, são cerca de 33 anos. O que é para você essa luta, assim? E você olhar para trás e ver onde você chegou. Você é co-vereadora, que representa toda a sua trajetória. Hoje, né, quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu falo, nossa, a questão da moradia, população em situação de rua, né, redução de danos, que também são redução de danos, e LGBTQIA+, meu Deus, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, porque não dá para fazer tudo. A gente sabe que em 8 anos, a nossa mandata não vai transformar uma São Paulo sem racismo. Ainda mais não sendo um partido que tem maioria na Câmara, que né? tem maioria na Câmara. Então, quando eu vou para a Câmara de Vereadores, a gente começa a receber algumas denúncias, por exemplo, de falta de hormônio nos polos hormonais. Né? Hoje, a cidade de São Paulo tem 28 polos que fazem o processo de hormonização de pessoas trans e travestis. E eu já vinha fazendo um trabalho com saúde da população trans desde o Centro de Cidadania, né, fazendo sensibilizações em UBSs. Então, eu começo a identificar que essa questão da saúde, agora eu precisava trabalhar com ela. Então, minha assessora está aqui, assessora de gabinete, durante 2 anos a gente passa a visitar os polos hormonais, entender que eles se tornam uma porta de entrada para a saúde da população trans, que até esse momento não acessava. Então, assim, para mim, é uma conquista muito grande saber que hoje uma travesti, ela pode ir no UBS, ela tem o seu nome social respeitado, ela tem direito à hormonioterapia, mas que também, dentro da UBS, ela também vai ter direito a uma saúde integral, não só para receber o hormônio, mas também, se ela tiver com dor de barriga, se ela quebrar o braço, ela vai ser atendida, que a agente de saúde vai lá na casa dela e vai chamar, porque antes a gente tinha recebido denúncias que tinha agentes de prevenção que não ia na casa de meninas, que tinham medo, e que hoje elas vão lá, respeitam o nome social. Então, assim, tem sido esse avanço no trabalho que eu venho desenvolvendo junto com a mandata, de conhecer esse processo e agora transformar esse processo de pesquisa em uma política pública para melhorar a qualidade no que fala de saúde, melhorar a questão da saúde, principalmente para a população de pessoas trans e travestis, que ainda não está no patamar que a gente quer. A gente teve um avanço, teve uma melhoria, mas ainda precisa se concentrar, a gente precisa mudar, porque, infelizmente, ainda, por exemplo, tem o silicone industrial.
Hoje a gente não tem nenhum especialista hoje no SUS ou na medicina que vai trabalhar com a questão do silicone industrial que a gente colocava, né? A gente aí tem os meninos trans que não têm questões de ginecologia especializada para homens trans. Então, a gente tem muitos avanços ainda e eu fico muito feliz de estar nessa tarefa, de estar com pessoas na minha mandata que são comprometidas com isso, que entendem que é uma realidade, que entendem que é uma pauta que a gente precisa avançar e que também a gente vai ter bastante trabalho pela frente. E aí vale lembrar as autoridades que vocês não estão pedindo nenhum favor, né? Porque não estamos a gente pedindo paga os favor. mesmos impostos de qualquer pessoa Sim. hétero, branca, cis. Claro. E aí você pautou a sua luta na Uniafro, né? Você lutou por muitos anos lá. Como você encara a condução do ministro Silvio Almeida ao Ministério dos Direitos Humanos? Uma pessoa que respeita os direitos LGBT, os direitos da pessoa preta, porque a gente teve uma ex-ministra dos Direitos Humanos que era contra a diversidade, Damares Alves, inclusive, pautou sua luta contra a diversidade. A gente teve também um presidente da Fundação Palmares que era racista, era um preto, mas racista. E aí, como é que você encara esse novo cenário com o ministro Silvio de Almeida? Olha, o povo negro quer viver, o povo negro sempre quis viver, né? Essa falsa abolição que existiu, a gente precisa agora ter essa abolição, né? A gente precisa agora realmente viver, mostrar para as pessoas que sim, o Brasil é um país racista e que políticas públicas vão precisar ser feitas, né? Dentro da Uniafro, a gente entende que a educação a gente entende que o povo preto precisa ter acesso à educação e acesso à educação de qualidade dentro de uma universidade e que era totalmente capaz, né? E agora, a partir de que eu começo a conhecer a Uniafro Brasil, eu começo a entender as nossas outras reivindicações do povo preto, né? Que é querer viver, querer estar vivo, né? Cada 10 homens que morrem pela polícia, 7 são homens pretos. Né? Então, se a gente olha para a questão da pobreza, se a gente olha para índices de violência contra a mulher, vai ser sempre a mulher preta que é a mais violentada, vai ser sempre um homem preto. O encarceramento, né? O encarceramento em massa da população preta e periférica. Então, eu acredito que esse novo ministro vai começar a olhar para esses dados e vai começar a permitir que, por exemplo, nós, de uma mandata, consigamos fazer políticas públicas para reverter esse quadro. Ele, inclusive, esteve na parada LGBT há 2 domingos atrás e marcou a presença de um governo federal depois de 4 anos, né? Porque o Bolsonaro nunca sequer mandou um representante à parada LGBT. Claro que eu acho que nem seria muito bem aceito, mas Sim. É importante que o governo apoie as nossas vidas, né? E aí, a gente tem, por um lado, uns analistas políticos que dizem que a esquerda não conseguiu renovar suas bases. E a gente é muito refém da figura do Lula. Por outro lado, a gente tem lideranças como Guilherme Boulos, como Samia Bonfim, Érica Hilton e várias outras emergindo. Como você acha que a esquerda pode fazer para que se renove essas bases e, enfim, a gente passe a deixar de ser refém da figura de uma única pessoa? Porque é importante validar que a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, que o Brasil derrotou o Bolsonaro, a esquerda derrotou o Bolsonaro, muito porque também foi o Lula que enfrentou o Bolsonaro. Acho que eu não via, nesse momento, uma outra figura que talvez fosse capaz de derrotar o Bolsonaro, que teve surpreendentes 58 milhões de votos. É surpreendente 58 milhões de votos e que, infelizmente, tem pessoas que... O analfabetismo político, ele existe, tá aí, né? A gente é um país que a gente... Eu, pelo menos, desde criança, aprendi assim, que futebol, religião e política, a gente não se discute. Quando eu entro para o movimento, eu entendo que sim, que a gente discute sim. A gente tem que discutir política no pagode, na roda de samba, na escola, na igreja, né? No bar, no boteco. Então, quando a gente começar a discutir a política em todos esses ambientes, a gente vai começar a trazer a política para essas esferas, né? A gente vai começar a trazer essa discussão que acontece, às vezes, na periferia, não acontece ali no nicho de Sâmia, de Érica. A gente precisa começar a trazer essa discussão periférica. A gente podia também começar acho que quando a gente começar a empoderar politicamente a população
população preta, população periférica, o pessoal que está na rua, nas vielas, nas quebradas, lá no fundão do Jardim Ângela, quando essas pessoas começarem a ter empoderamento político, esse empoderamento que foi dado através de um conselho popular, a gente vai começar acordar também essa política que ainda está muito blocada no seu próprio meio político, né? Hoje, por exemplo, o nosso mandato quilombo periférico, a gente tem tido a experiência de fazer audiências populares, né? A gente teve a última que foi da enchentes, porque a gente sabe, se a gente faz uma audiência pública na Câmara, quem que vai conseguir ir na Câmara depois de um dia inteiro de trabalho? Às vezes a pessoa não tem como, né? Agora, se a gente faz uma audiência popular na quebrada, na periferia, convidando as pessoas, falando com os líderes comunitários, trazendo essas pessoas para uma audiência popular, para fazer o debate político, isso vai reverberar lá. A gente consegue trazer, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, que aí a gente consegue trazer para a base do PSOL, que aí a gente consegue trazer para uma corrente e que aí a gente consegue chegar até lá no Lula. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir a consciência política da população, para que nas próximas eleições a gente não tenha esse número exorbitante de pessoas que votaram nele por birra ou então por não ter nenhum tipo de consciência política, achar que um presidente, um deputado, um vereador, o que acontece lá em Brasília não reverbera aqui, não vai reverberar no homem que vende pão do lado da sua quebrada, mas que sim, que reverbera muito, muito mesmo. Vereadora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você sabe ou se pode falar. Na verdade, Sim. se não puder, tudo bem, mas é meu papel como jornalista perguntar. Ouvi dizer que vice de Guilherme Boulos pode ser Tabata Amaral. Você que é do PSOL, ouviu alguma coisa sobre? Pode falar, se não puder, tudo bem. Eu não ouvi nada e também acho que não tenho acúmulo sobre isso, né? Eu acho que o meio político também ele é muito emergente, né? E existem muitas especulações. Então, isso é bom para a política, mas às vezes também pode ser ruim. Então, esperar um pouquinho para analisando politicamente ali para o Guilherme Boulos, eu considero um golaço se isso acontecer, porque é a mesma jogada que o Lula fez com o Alckmin ali. Inclusive, ela é do mesmo partido do vice-presidente da República. Você passa um recado, né, às pessoas que têm medo de um tal extremismo que de fato eu não acredito, mas existem pessoas que têm essa visão do Guilherme Boulos. Acho um golaço político se isso de fato se concretizar. E aí, como você enxerga... Eu só falo assim que, gente, se o Guilherme Boulos, sendo eleito na cidade de São Paulo, ele não vai tomar a casa de vocês. Pode ficar despreocupado, gente. Ele é a favor da moradia, mas ele não vai invadir sua casa, tirar você, a sua família, para botar uma pessoa sem teto. Não, a gente não vai fazer isso, tá bom? É importante, porque as pessoas têm esse receio. Sim, sim. Eu vi muito na época que ele se candidatou aqui em São Paulo, ele tinha se candidatado na época que eu estava no MTST na campanha, quando ele se candidatou à presidência, né? E aí eu escutava muito isso. Eu falei, Deus do livro, vou votar nesse homem. Ele vai invadir minha casa, vai tirar minha casa e vai encher de sem teto lá. Não vou votar nele, não. Então, assim, e era, né, quando surgiu o bang das fake news. Então, cuidado com as fake news, gente. Vamos olhar, vamos ouvir o podcast, né, que nem a questão política, para a gente se empoderar e ter realmente como fazer um debate de qualidade sobre a política no país. Vereadora, para você, quais são os principais desafios para que a gente tenha daqui para frente mais pessoas LGBTQIAP+, na política e mulheres na política, né? Porque apesar de ser a maioria da população, elas são subrepresentadas. Eu acho que muito do que eu falei aqui são esses desafios, né? A gente, logo quando eu começo na política, logo no nosso primeiro mês de mandato, tanto eu, Érica e Carolina, a gente sofre violências e sofre ataques, né? Tanto por questões da LGBTfobia, tanto por questões de gênero, né? Infelizmente, se você olha para todas as câmaras do país, para todas as esferas políticas, você sempre vai encontrar uma maioria branca, cisgênera, né? E feita por homens. Eu acredito que esse avanço das mulheres na política está acontecendo. Ele está acontecendo também muito
por conta de Marielle, né, que deu sua vida para que isso acontecesse, para que essas mulheres começassem a ver a política e ver esse enfrentamento. Então, eu acredito muito que o que a gente vai enfrentar... O enfrentar é realmente esse enfrentamento. A gente precisa ir começar a enfrentar mesmo, se colocar na política, né, se colocar no meio político e começar a fazer o debate com as nossas bases, começar a falar sobre política, começar a conversar com as mulheres da quebrada, né? Porque só as experiências dela, só as lutas dela, só a vivência dela que vai fortalecer a gente, vai fortalecer com que a gente consiga chegar lá e ter apoio para que a gente permaneça no mandato, porque às vezes ter um mandato é muito fácil, mas conseguir estar lá fazendo políticas públicas, às vezes, é mais difícil até mesmo do que se candidatar. Vereadora, como é que você vê parlamentares como Tami Miranda e Fernando Holliday, que apesar de serem declaradamente LGBTs, não pautam suas lutas políticas a favor da população LGBT? Inclusive, o Tami Miranda, né, ele é do partido de Jair Bolsonaro, do PL. Fernando Holliday pauta a sua vida política contra a luta LGBT, diz que homofobia não existe, que racismo não existe. Como você vê essas pessoas eleitas? Isso não confunde um pouco a cabeça de quem está em casa, inclusive? E não destrói todo o movimento de luta? Olha, eu não conheço essas pessoas, não. Não sei de quem você está falando, né? Mas tudo bem. Acho que a política ela existe para todos, né? Para todos. E eu acho que a nossa classe LGBT, preta, periférica, tem que saber quem que tá pautando o quê, né? Eu já recebi muitos homens trans, inclusive no nosso gabinete, e que também não reconhecem essas pessoas do qual que você falou o nome, não sabem que elas existem, porque elas não querem existir pra gente. Então, se elas não querem existir pra gente, a gente também não vai existir pra elas. E como é que você, como política, enfrenta essa onda de fake news? Inclusive, a gente teve uma tentativa aí do governo Lula de criar um projeto contra as fake news, que foi massivamente combatido pelas Big Techs e pelos deputados bolsonaristas, que são maioria na Câmara. Como é que você vê esse enfrentamento à fake news e quais são os principais desafios? Olha, eu lembro que na primeira semana que o Lula foi eleito, eu estava saindo da Câmara, eu estava indo para uma atividade, aí eu peguei um táxi ali na frente da Câmara, e eu estava com um crachazinho. E aí o taxista, desesperado, ele falou: moça, você trabalha aí na Câmara? Você trabalha com essas coisas de política? Eu falei: trabalho sim, eu sou assessora, né? Uhum. Falei que era co-vereador, falei que era assessora. Ele: moça, porque olha o que eu acabei de receber no meu celular. Falou que o Lula vai abrir todas as cadeias de todos os presídios do Brasil e vai soltar todos os presos e vai ter a guerra e tudo, e eles vão receber arma. E o homem estava em choque. E, tipo, tinha um negócio mesmo, assim, bem feitinho. Eu falei: moça, olha assim, primeiro, não espalhe isso para ninguém, não mande nos seus grupos de WhatsApp, tá? Você recebeu uma coisa dessa, outra, é mentira, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Assim, ainda bem que a gente pegou o trânsito, eu fiquei uma meia hora conversando e acalmando esse senhor, né? E aí eu entendi a gravidade, né, que você receber de uma pessoa que é leiga, que não tem formação política, que a única coisa que assim, vai trabalhar, chega cansado do trabalho, liga para aquele jornal que você torce e sai sangue, que só passa tragédia, que só passa desinformação, né, que ajuda e fomenta com que essas fake news existam. Então, assim, é preocupante mesmo essa questão da fake news. Assim, você vê que um post pode desestabilizar a vida da pessoa e o quanto que, às vezes, pra gente que conhece, que está no meio político, a gente sabe que essas coisas não têm nexo, mas para a pessoa que ali só trabalha, só está no dia a dia, não tem acesso à informação, que para eles às vezes pode ser verdade, eles vão acreditar nisso. Você sabe que as plataformas de redes sociais, inclusive, todo o conteúdo que eu falei do PL das fake news, que eu abordei em entrevistas, eles derrubaram, né? É impressionante. E aí eles falam que
o PL das fake news pode instituir a censura no Brasil, mas censura é o que eles fazem, né? Eu, Sim. como um jornalista, não posso falar contra um projeto desses. A favor de um projeto desses, inclusive, porque eles derrubam a minha conta. É um absurdo, assim. E, aliás, acho que esse projeto está aí exatamente para isso, né? Para tirar esse poder das big techs que acham que estão acima da Constituição. Sim. Esses projetos esse projeto de lei de fake news, acho que assim, a gente precisa elaborar ele mais, precisa entender ele um pouco mais, porque a questão da fake news não é só uma notícia falsa. A questão da fake news, ela vai bem mais além. Ela destrói né? vidas. Ela destrói vidas, entendeu? Ela faz com que pessoas pessoas ali da mesma quebrada, da mesma região, que recebem uma coisa ali, entrem em confronto e ela impossibilita o diálogo, né? O debate político. Porque o debate político é sadio. Eu, pelo menos, adoro sentar com o motorista de aplicativo e eles falar que votou no Bolsonaro. Porque eu preciso entender, eu quero entender o que leva um ser humano a fazer isso. Então, eu adoro fazer, lógico, um debate político saudável, né? Entendendo até onde você pode ir com o indivíduo, até o que você pode falar, né? Porque se a pessoa estiver amadurecida politicamente, você consegue ter um debate político bom. Agora, se a pessoa não está amadurecida, ela só está com aquele pensamento, você só vai até ali. Na hora que você vê a veinha da testa da pessoa saltar de ódio, aí você fala, para que já deu. Vereador, eu tenho a leve impressão que antes do mandato de Jair Bolsonaro a gente tinha uma facilidade maior em discutir política, em conversar, né? Uma conversa política não acabava em briga, em morte, em tiro. Eu não sei, eu tenho essa leve impressão. Olha, eu sou nordestina, né? Mas eu vivo aqui há 35 anos em São Paulo, mas pelo que eu sei lá no Nordeste, sempre foi assim, né? Conversa de política sempre acabava com uma peixeira em cima da mesa. E a gente falava sobre política, mas a única coisa que a gente falava era que a política era ladrão, política era ladrão, política era ladrão, política era ladrão. Hoje a gente está conseguindo fazer outros debates. E, logicamente, quando a gente traz outros debates, a gente traz também outras questões, né? Eu lembro que eu peguei um motorista de Uber, ele falou que ele falou, moça, eu não voto em ninguém, eu só voto em branco. No dia que eu conhecer um vereador que ande de ônibus, que não tenha carro, que não tenha casa, que seja pobre, que mora de aluguel, eu vou começar a votar. Eu falei, então, prazer, meu nome é Samara Socha, eu sou co-vereadora e eu sou pobre, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu ando de busão, eu ando de metrô. Então, agora você pode ir lá no cartório, arrumar o seu registro eleitor e votar nas próximas eleições. E cobrar também, participar, ir na audiência pública, ver qual que é a sua pauta, o que é a sua quebrada, conversar, porque toda quebrada tem um líder comunitário. Quando estiver, ir na subprefeitura, exigir, porque muitas pessoas falam que a política não presta, ela é corrupta, mas sequer lembra de quem votou na eleição passada, sequer sabe qual é a pauta que aquele vereador, aquele deputado, aquela figura pública defende. Então, a gente precisa também pensar nisso, porque a partir do momento que você cobra os seus direitos, que você vai lá, manda um e-mailzinho para o seu vereador, você está se comprometendo com a política. Se todos nós se comprometemos de verdade com a política, a gente estaria num país muito melhor do que a gente está hoje, muito menos empobrecido, muito menos triste, violento e cheio de ódio. Se pudesse explicar para quem está nos assistindo o que seria uma co-vereadora, como é que funcionam esses mandatos coletivos, que são relativamente novos na política nacional. Então, vamos lá. Os mandatos são mandatos compartilhados, né? Na verdade, todo mandato, de alguma forma, ele é compartilhado, porque quando o mandato ele tem a figura do vereador, mas ele tem os assessores, as pessoas que trabalham no gabinete, que ajudam a compor, né, essa figura do vereador. Quando o mandato é compartilhado, essa figura do vereador ela também é compartilhada. A gente tem a Helene Mineiro, né, que é a propulsora do mandato, que é a que faz a fala no plenário, que é a que assina, mas tudo o que ela fala, o que é feito a partir dela é discutido com os outros vereadores, co-vereadores, né? Então, a gente se coloca nessa figura pública de co-vereador. Hoje eu trabalho, assim, o meu cargo dentro da Câmara é um cargo de assessora. Sim. Mas, publicamente, eu sou uma co-vereadora, trago minhas pautas e os outros co-vereadores
para ser discutida com ela, para que Vocês ela... dividem decisões do mandato. A gente divide decisões e também que a gente, dos covereadores, a gente vem dos movimentos, né? Então, primeiramente, a gente pauta com nossos movimentos, traz os nossos movimentos, a gente traz para o nosso eixo, né? Para o nosso mandato, discutem lá e aí vai para a Câmara, a gente faz os nossos vídeos, a gente faz as nossas audiências, tudo dessa forma. Então, é um compartilhamento dessa política que eu acho que é o que deveria ser, né? A política ela precisa ser compartilhada. O vereador não pode dizer, eu quero fazer isso, pronto, acabou. Não, precisa compartilhar. E a gente, como principalmente as mandatas coletivas, elas vêm desse ritmo de vir de movimentos, né? Movimento social, movimento de moradia, movimento de educação, ela já vem sendo compartilhada porque os movimentos já usam comportamento de decisões, né? No movimento a gente não tem um líder que tira todas as decisões. Tudo é discutido muito politicamente e muito compartilhado também. Vereador, essa semana a gente deve ter no Supremo Tribunal Federal pautada a ação que visa descriminalizar o uso recreativo da maconha no Brasil. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Olha, eu sou uma reitora de danas, usuária de múltiplas substâncias, né? Trabalhei com o Edley. A gente começa também, no nosso mandato, a fazer uma discussão antiproibicionista, né? O Brasil é um país que faz muito uso da cannabis recreativamente e que poderia estar muito bem, né, fazendo um debate sobre o uso medicinal da cannabis, porque a gente tem pessoas aqui no nosso país, estudiosos sobre o assunto, pessoas que há anos estão fazendo esse debate. A gente tem uma inúmera quantidade de mães, né, que precisaram entrar na justiça para poder cultivar cannabis, para poder extrair o óleo, para ajudar suas crianças, né? Eu tenho vínculos, né, de mães, amigas minhas, que a gente vê uma criança que tinha 20, 30 convulsões por dia, passar o dia inteiro, mas que começaram a ver a melhora visível dos seus filhos ali só pelo uso da cannabis, né? De medicamentos à base de cannabis. Então, a gente demorou muito para começar a fazer esse debate. Muito, muito feliz também por esse debate começar a ser feito lá, mas a gente também precisa estar de olho e fazer esse debate com consciência, porque a gente sabe como o capitalismo para que isso não vire mais agora o green money e as pessoas comecem a lucrar com isso. Já virou. Já virou. E não é essa a intenção. A intenção é trazer qualidade de vida, é trazer saúde, né, através de uma planta, porque é uma planta, né? É uma planta. Que é criminalizada de um modo que a cerveja, por exemplo, não é? Né? Não é, o tabaco não é. Né? Então, eu estou muito feliz, estou muito ansiosa também, e a gente estamos de olho nesse debate. E aí, sua posição também sobre o aborto no Brasil? Olha, esses dias eu fiquei muito chocada. Eu conversando com uma pessoa, assim, ela me trouxe um índice de o quanto que é vendido de medicação abortiva. Né? E como que é vendido? Hoje em dia, você compra, se você quiser, você compra esse Citatec na 25 de março. Toma chá disso, chá daquilo. Chá disso, chá daquilo. Então, assim, eu não quero ver minhas irmãs morrendo, né? Eu não quero ver as minhas irmãs, infelizmente, tendo que fazer um aborto e chegar no médico e sofrer por aquilo ali, né? Porque a questão não é simplesmente abortar, a questão é todo o processo do aborto, que é muito cruel para os corpos de mulheres, né? Mulheres cis, enfim. Então, eu acho que a gente precisa também voltar a fazer esse debate. Esse debate ficou um pouco apagado, né? Principalmente nos últimos 4 anos, porque, né, tinha uma questão muito, muito forte, né, cristã envolvida nesse meio. Então, a gente precisa fazer esse debate com estudo, com consciência. Sem fundamentalismo religioso. Sem nenhum fundamentalismo religioso. Entender que o debate do aborto é um debate para salvar vidas, que não é para acabar com a vida, não, mas é salvar vidas das mulheres, das mães, para que
quando elas estejam preparadas, elas possam, sim, ter outras vidas. Vereadora, a gente vai para um quadro final do nosso papo, da nossa conversa, que chama Bate e Volta. Tá bom. E aí eu vou te falar alguns nomes, algumas palavras, e você me rebate com poucas palavras. Não precisa ser em uma, não, mas o mínimo que você conseguir. E aí eu vou abrir com Lula. O Lula... Posso falar que foi o meu melhor final do ano que eu tive, porque eu virei o final do ano desse ano agora, em Minas Gerais, em caminho para Brasília, né, para poder assistir a posse dele. E o que eu senti no olhar de cada uma daquelas centenas de pessoas que estavam em Brasília era esperança. Jair Bolsonaro. Eu acho que é ignorância política, entendeu? Falta de conteúdo. Eu acho que eu não vou nem usar a palavra que muito uso de genocida, mas que é uma pessoa que precisa ser apagada da história, simplesmente. Tarcísio de Freitas. Não vai... Espero que não deixamos com que ele faça... que ele copie e cole o mesmo trabalho que Dória, que ele copie e cole o mesmo trabalho que antes do Dória, o Kassab fez, né, na cidade. Vamos lá. Ricardo Nunes. Sem higienização na cidade. Queremos uma cidade limpa, mas não limpa de moradores, de pessoas em situação de rua ou de problemas, mas... limpa de transparência, limpa de saúde, limpa de igualdade social, limpa do racismo. A gente quer a cidade limpa disso. Guilherme Boulos. Prefeito para 2024. Diversidade. Diversidade sempre, diversidade todo dia, e diversidade com respeito, com igualdade, entendeu? E com trabalho de base. E, para encerrar, queria que você usasse nossa câmera, ficasse à vontade para dar um recado para quem está te assistindo. Enfim, algum recado que você precise dar. Queria dizer que a nossa mandata, Quilombo Periférico, está na rua, está no nosso jornalzinho informativo, está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook. Eu acompanho uma mandata coletiva com Júlio César de Andrade, Alex Barcelo, Eric Ovelha, Débora Dias e Elaine Mineiro. E todos nós 6 co-vereadores estamos, sim, comprometidos por uma São Paulo sem racismo. É isso, vocês viram aqui Samara Sóstenes, co-vereadora da mandata Quilombo Periférico. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. E até o próximo Questão Política.